com a colega Márcia, né? E a gente vai, então, começando daqui um pouco, né? Falar aí sobre a agenda 3, dar uma revisada na 2, né? E o que eu tenho a dizer é que a agenda 1... Opa, peraí, tá chegando a Kátia. Oi, Kátia. Kátia, tudo bem? Oi. Deixa eu ver se ela tá entrando. Olá, Kátia. Tudo bem? Acho que ela está se posicionando. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se está sem. Boa tarde, Kátia. Tudo bem? Tudo bom? Deixa eu colocar aqui. Acho que ela deve estar sem o áudio. Vamos ver. Boa tarde. Ah, ela está digitando, tá vendo? Tudo bem, que bom. Estou aqui também com a Márcia. A gente vai aqui se organizando, né? Para falar um pouco aí da agenda. Hoje um colega perguntou sobre isso, né? Os slides, pessoal, eles são cumulativos, mas o que vai acontecer? À medida que vai entrando, né, aí as outras agendas, a gente tira um pouco. Porque nós temos uma perspectiva, pessoal, que vai entrar mais colegas, ok? Então, a gente tem aí essa perspectiva e nisso tudo, os slides a gente diminui um pouco, que já é muito repetitivo, certinho? Então, é isso, né? Deixa eu ver. Olá, Márcia. Não, a Márcia, acho que teve algum probleminha. Oi, Kátia. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Kátia? Tudo bem. Ah, tá. Tudo bem. Certinho. Então, a gente vai falar um pouco, né, sobre aí a Agenda 2, uma breve revisão, e falando sobre os slides. Esses slides, pessoal, eles vão ser mandados aí para o seu e-mail pessoal, né? E vocês poderão, então, acompanhar o que a gente colocou. Quer falar alguma coisa, Kátia? Quer perguntar, fazer alguma pergunta, alguma dúvida nesse sentido? Quer te colocar? A Márcia teve que sair. Espera um pouquinho. Então, eu estou com a Kátia. Oi, Kátia. Boa tarde. Tem alguma dúvida? Olha, peraí. A Márcia voltou. Acho que caiu. Ah, voltou. Voltou. Retornou. Tinha caído. Caiu um pouquinho aqui, mas aí, pronto, agora voltou. Eu estou perguntando, é, Márcia, para você, também para a Kátia, se tem alguma dúvida que gostaria de falar, de perguntar, né? Que a gente vai aí seguindo e orientando. Não, no momento a Kátia disse que não. E você, Márcia, tem alguma perguntinha que gostaria de fazer quanto ao curso, aí a evolução das atividades, né? Não, para mim tá tudo ok. Eu já Uhum. finalizei a agenda 2. Hoje eu finalizei já mandei para a correção, né? Sim, É, certinho. até aqui tá tudo bem. Ah, é? Então tá bom. Mais um pouquinho a gente já vai falar dos slides. Boa tarde, aqueles que vão assistir a nossa videoaula, por favor, pessoal, fiquem atentos com as orientações. Tendo qualquer dúvida, não hesite em usar correio tech. O pessoal que gostaria de ser colocado no WhatsApp da sala, é só comunicar, ele funciona muito bem, estritamente para as funções de estudos, né? E ele ajuda bastante, né? Alguma vez é uma troca de
alguma coisa bem rápido, algum entendimento. E também nós temos um fórum de colaboração e apoio, que ele fica lá no ambiente virtual. Então, é quando se estabelece uma dúvida maior, e lá também é depositado todas as aulas que nós temos, né? Todas as agendas. O que vai lá no Correio Tec, a gente põe lá. E nós temos uma perspectiva, pessoal, de entrar mais colegas aí para a semana. Aqueles alunos que têm aproveitamento de estudos, então nós poderemos ter mais alunos, certinho? Mais colegas. Mas aí a gente tem um trabalho, né, de conversar com os alunos particularmente, né, para a gente poder aí se orientando. Certinho, pessoal? Então, eu vou estar. Bom, quanto ao ambiente virtual, acho que não tem alguma dúvida maior, né? E então a gente vai falar então sobre esses slides que eles estão preparados. Quando eu começo a passar os slides, pessoal, o que acontece? Vou sumir um pouquinho, eu fico lá, bem lá num canto, ou talvez desapareça, mas aí qualquer coisa, pode ser que tenha colegas que vão entrar, então, por gentileza, vocês podem admitir ou me chamar, que eu interrompo um pouco e continuo. Olha lá, Márcia, tudo bem. Então, eu vou puxar os slides para a gente começar a nossa videoaula, né? Explicando um pouco, revisando um pouco a Agenda 2 e comunicando a vocês, pessoal, eu vou digitar Agenda 1, já está mediada, certo? Ela já está mediada. Verifique em informações acadêmicas, certinho? Então, veja isso, está lá, está tudo certinho, né? Então, ela deve estar, o ambiente virtual, ele atualizado com frequência, né? É rápido, né? Então, deve já estar aparecendo para vocês, certinho? Então, pessoal, ainda é boa tarde, né? Boa tarde para todos e para todos que vão assistir a videoaula. Por gentileza, pessoal, fiquem atentos com as orientações que nós passamos. Verifiquem essas videoaulas, elas são gravadas. Nós entendemos que o aluno nem sempre pode, porque os horários ou a contingência de trabalho do aluno, então elas são gravadas. Assistam a gravação e qualquer coisa, pessoal, vocês podem fazer a pergunta: olha, naquele slide tal, a senhora disse isso, a senhora poderia me explicar melhor? Então, por isso que as aulas são gravadas. E ela já está sendo gravada. Será um prazer, então, estar com vocês, e a gente compreende perfeitamente as necessidades de trabalho, mas por isso que essas aulas são gravadas, né? Quanto aos slides, pessoal, novamente reforçando a informação, esses slides, vejam, quando tem a revisão, ele repete, né? Mas aí vocês verificam, porque eu estou colocando agora nessa perspectiva de alunos novos entrarem, mas alguns slides eles vão saindo. Slides que ficam, aqueles que falam de datas de exame, que fala da programação das aulas, esses aí eles ficam, né? Mas alguns outros eles vão saindo, não é mesmo? Então agora, pessoal, para a gente entrar direitinho no horário, eu vou começar a exibir os slides e vou perguntar para vocês se realmente estão vendo. Eu estou só com a Márcia aqui, eu acho que a outra colega, ela precisou, a Kátia Pinheiro, não sei se... Kátia, não, acho que ela teve algum probleminha. Então, vamos só ver aqui os slides. Olá, Márcia, boa tarde. Está dando para ver, Márcia, a tela? Não, professora, a tela dos slides, não. Dos slides, não? Então, pera um pouquinho, Não. só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver. Aí.
Saiu um pouquinho aqui. Peraí que eu já vou voltar nele, né? Tá. Agora voltou. Então, eu vou mexer aqui no compartilhamento dele. Ele já está me dizendo que está compartilhando. Agora só vamos ver se realmente está, porque a Márcia está comunicando que não. E agora, Márcia? Agora sim. Agora sim. Ah, então ele Sim. funciona. Então, gente, boa tarde para todos e para todas que vão nos assistir. Não hesite, pessoal, com as dúvidas. Nós estamos começando uma agenda nova, né? Um módulo novo, e por quanto existem as dúvidas, né? Olha como é que está funcionando. Pode ser que tenha alunos que foram transferidos de outros cursos, então fiquem à vontade em fazer as perguntas, tirar dúvidas, isso é muito importante. Então, aqui, pessoal, a, a gente vai falar um pouco da Agenda 2 e alguns recados pontuais da professora Lídia. O primeiro deles, pessoal, a gente está passando para vocês que o @etec, todos alunos e professores com e-mail @etec, ele será transferido não, ele será cancelado e todos nós seremos @CPS. Então, @aluno, então o nome do aluno. Então, essa mudança está prevista para ser implementada agora, ainda essa semana, lá para o fim de semana. Então, se você é @etec, você vai receber um e-mail novo, não precisa fazer nada, a menos que você tenha alguma coisa que você transitou nele e queira esse arquivo, então você precisa providenciar, tirar de lá, porque o sistema não vai fazer a migração. Esse é o recado que a professora Lívia está colocando, né? Conforme comunicado enviado pelo Centro Paula Souza, os e-mails @etec serão desativados 28/6, né? Que é o fim de semana, ou seja, deixarão de existir. E-mails, bem como os arquivos armazenados no OneDrive, no SharePoint e Teams e demais dados serão excluídos, sem possibilidade de migração. Cada usuário é responsável por fazer o backup dos seus arquivos e e-mails. Portanto, não deixe para a última hora, certinho? Isso é um recado muito importante. A professora Lídia manda um abraço e ela está sempre nos orientando, nos acompanhando. Bem, pessoal, na agenda 2 que a gente está ainda, recrutamento e seleção de talento. A gente falou um pouco na aula passada, a gente tem aí um vídeo do Sebrae que a gente colocou, né, para fazer aí a contratação, muito interessante. Inclusive, pessoal, o sistema não rodou esse vídeo. Eu gostaria de saber, Márcia, você conseguiu ver aquele vídeo do que ela fala do Barema? Sim ou não, Márcia? Não consegui, professor. Eu até ia perguntar para a senhora se Uhum. a senhora vai mandar para a gente de outra forma. Eu não consegui abrir. Esse, Onde que ele está? com esse endereço, porque assim, quando eu coloquei, Ah, ele abre. Eu coloquei, acho que ontem ele abriu. Mas se colocar no navegador, Márcia, ele inteirinho, ele não está abrindo, é isso? na verdade, para você ser sincera, eu não tentei abrir. Ah, Vou fazer isso, depois eu comunico a isso. senhora lá pelo WhatsApp. Pode deixar. Isso mesmo, pessoal. Quem nos assiste, pessoal, a gente colocou para essa agenda que está em curso, que vocês estão fazendo, né? Inclusive, ela fecha o dia 23, que é a próxima segunda-feira, né? Por quanto na sexta-feira nós já vamos mandando a agenda 3, que nós vamos falar um pouquinho. Então, como é que funciona? Quando for na próxima aula, eu reviso a 3 e anuncio a 4. Então, é sempre assim. Uma eu reviso, a outra a gente anuncia, certinho?
Então, esse vídeo, pessoal, vai falar do barema. O barema é um tipo de procedimento para avaliação de competências e habilidades que o SEBRAE elaborou e mostrou para a gente, né? Como é que é feito essa avaliação de competências e habilidades para a escolha, né? E a gente já está vendo na Agenda 3, né? A Agenda 3 ainda ela vai ser anunciada, né? Mas a gente vai ver na 3 também que é uma continuidade, né? Então o Barema ele vai mostrar como é que é feito isso, como é que é preparado, o passo a passo, né? E a gente está vendo que é muito importante pessoas certas no lugar certo. A gente teve uma experiência na Agenda 1, onde foi feita aí uma sondagem, né, para competências e habilidades para a escolha de um cargo, né? Tinha analista de sistema, programador, então tinha muitos cargos aonde vocês foram buscar como que deveria ser as competências, habilidades, perfil do cargo, né? E a empresa, ela prima muito, né, sobre pessoa certa no lugar certo. Então, na aula, no encontro passado, nós conversamos se já passou de se participou de algum processo seletivo. A Márcia falou sobre o dela, eu falei sobre o meu, eu acho que uma outra colega também falou. As etapas realizadas, entrevistas, testes de competências, avaliações psicológicas, dinâmicas de grupo. E também a gente recomendou, pessoal, uma busca na agenda 10 do módulo 1, gestão de pessoas, que descreve todo o processo de então, recrutamento e seleção de pessoas. Então, ele traz bastante mais informações que foram tratadas no módulo 1, na agenda 10, gestão de pessoas. Certinho? Isso é muito interessante. Eu estou indo para o slide de número 2, falando ainda de recrutamento e seleção de talentos, né? Onde a gente está sempre colocando, isso vocês já sabem, nós temos sempre duas atividades obrigatórias. O fichário é a obrigatória permanente, então é sempre ela. Essas primeiras agendas, pessoal, ela está ficando sempre com a segunda, o debate. Porém, nós vamos ter que ver que tem que ter alguma mudança, né? Não vai ser sempre ela. Então, a gente está vendo que é um grupo de professores, né? Então, vamos ver o que está melhor. De repente, é o bloco de notas? Não. Para 3 ainda vai ficar o debate, mas para 4 é bem provável que já seja bloco de notas. Nós vamos orientar como fazê-lo. Ele tem cálculos de horas extras, então é preciso um desenvolvimento maior com os cálculos, com as orientações, e departamento pessoal vem bastante. Vocês estão vendo, né? Está tudo encaminhando para departamento pessoal, direitos e deveres, vem aí 4, 5, muito interessante. Então, na agenda 2, a gente tem aí, né, a segunda atividade obrigatória, que ainda é o debate, e nessa agenda você terá a oportunidade, né, de aprender mais sobre as técnicas para ajudar no processo de recrutamento e seleção. Muitos alunos, pessoal, quando vai procurar o seu emprego, muitas vezes eles são colocados lá em RH. O nosso curso ele é bastante abrangente, porque o aluno é um aluno aí flexível. Então, ele pode ir para RH, ele pode ir para finanças, ele pode ir para TI. Então, vejam, ele tem uma gama de possibilidades para a empregabilidade, certinho? Bom, depois a gente falou sobre o fichário. O fichário, ele tem lá, após a leitura da agenda 2, o texto base do fichário, então responda. Com base no texto e no tópico, mergulhando no tema, responda as questões a seguir. Então, tem duas questões que foram colocadas. Muito importante, pessoal,
nessas pesquisas, ficar atento aqui nas sessões que tem o próprio material e a gente tem lá o operador da IA para poder trocar ideias, mas não para responder à questão total, porque a autonomia, né, do aluno, né, é ele que é, então, o protagonista do seu aprendizado, né? E as questões que vieram, né? A questão 1, ela está embasada por conceitos e importância. Então, explica o que são os processos de recrutamento, seleção e ambientação e por que eles são fundamentais para o bom desempenho e a competitividade de organizações como a Casa Mix, que era o estudo de caso que foi colocado. Então, é bastante importante, primeiro, ler o texto com calma, poder ir passo a passo resumindo para você dar, então, essa resposta, que ele está pedindo, explique o que são os processos. Então, quais são os processos de recrutamento e seleção e ambientação, pessoal? Até então, essa questão da ambientação não era muito cogitada, mas ela é de suma importância, porque a ambientação precisa ter um tempo. Então, o funcionário está chegando na empresa. Primeiro, é muito importante também que a empresa coloque o organograma. A gente viu isso lá na Agenda 1, para saber onde ele está, a quem ele se reporta, né? E que ele adquira, então, uma confiança, né? A quem eu me reporto, quem serão meus colegas, qual é a sessão que eu estou trabalhando, onde estão disponibilizados os materiais, os regulamentos desse ambiente de trabalho, horário de chegada, enfim, tudo isso precisa ser tratado com muito respeito, porque daí a pessoa vai se sentir confiante, né, no lugar que eu estou, explicar o trabalho que a pessoa vai fazer, né? Muitas vezes naquela preocupação de aprender, de fazer certo. Então, tudo isso tem um tempo, né? Então, geralmente lá 90 dias, né, o processo de início, enfim. Então, é preciso que se respeite, né? Porque eles são fundamentais para o bom desempenho e a competitividade de organizações como a Casa Anix, questão dela. Na questão 2, ações de melhoria. A partir dos desafios encontrados no caso da Casa Mix, proponha pelo menos 3 opções de melhoria que tornem os processos de recrutamento, seleção e ambientação mais eficazes, contribuindo para a formação de uma equipe mais alinhada, preparada e engajada. O time, né? Esse aqui é o time da empresa, né? E, então, tudo isso, pessoal, tem um olhar voltado para o quê? O planejamento estratégico, que foi estudado também no módulo 1, que está a missão, visão e valores. Então, nós temos que estar alinhados com aí missão, visão e valores da empresa, né? Então, entender quais são os rumos, o que ela almeja. Então, tudo isso, essas fundamentações, né? É muito importante para os elos da equipe, não é mesmo? Então, isso é interessante. Eu estou ingressando no slide de número 6, onde a gente faz aí alusão ao debate. Então, eu recomendo que será necessário uma retomada aqui. Os conceitos estudados no módulo 1, Agenda 10, Gestão de Pessoas, acessar o livro na mediateca e rever os processos de trabalho relacionados à gestão por competência do Departamento de Gestão de Pessoas. Atenção, pessoal, recomendamos também, vocês têm esse material que é o livro. Ele foi revisado, ele está à disposição. Interessante salvar e baixar no dispositivo móvel que vocês têm. A qualquer momento você pode estar lendo, revisando, e sem depender de estar propriamente dito no ambiente virtual. Isso é muito bacana e muito produtivo, né?
Leia bem a agenda do livro, texto e observe o processo para recrutamento e seleção. Reveja também, de novo, já colocou. Então, não agora é com você. Então, ele vai fazer perguntinhas aí para você, não é mesmo? No debate. Então, cite as formas de pesquisa que utilizou para realizar a atividade, né? Lembrando que o material da agenda pode ser citado também. Olha, eu olhei lá em Ampliando Horizontes, eu vi lá no Mergulhando no Tempo. Ah, não, eu fui lá e olhei um site de pesquisa, coloca. Ah, eu olhei o chat GPT, coloca lá. Porque a fonte de pesquisa ajuda o aluno a entender que agora ele tem muitas fontes de informação, inclusive fontes de informações com respostas. Então, o tempo todo, essa orientação que é importante saber, né? Primeiro formar a sua opinião e para poder, então, tudo isso é ser um conjunto, né? É isso que é importante. E aí, então, as técnicas de resumo, de entendimento, isso é muito importante, certinho? Baseado no texto, olha aqui, ele já veio mostrando, veja que ele está com o link já dentro, né? Para facilitar, você não precisa nem ir lá, você já vai, né? Compartilhe aqui no debate como a combinação de diferentes técnicas de seleção pode aumentar a eficácia do processo seletivo e contribuir para a escolha de um profissional mais alinhado, olha aí, perfil da empresa, perfil do cargo. Então, evita problemas, não é mesmo? Eu estive aí verificando o debate, ele está muito interessante, ele continua. Aí as postagens, as contribuições estão maravilhosas, gente. Estou aí gostando muito do que vocês estão colocando, estão conversando com os colegas, né? Isso é muito importante, porque nós estamos num sistema, né, que é, então, aprendizagem coletiva e em rede. E ajuda muito, porque a experiência de um aluno, ele pode ajudar os outros. E nós, professores, observamos, então, que a gente também está junto, observando, analisando, né, para poder, então, avaliar, certinho? Importante, lembrando que o debate é uma ferramenta de compartilhamento de saberes e experiências. Tem alguém querendo entrar, gente? Não? Parece que eu estou vendo um barulhinho. Deixa eu ver. Tá, vou ver aqui. Deixa eu só ver se tem. Ah, tem sim. Espera só um minutinho, gente. Admitir é o Pedro. Oi, Pedro. Olá, Pedro. Boa tarde, tudo bem? A gente está aqui falando, boa tarde. A gente está aqui já no slide, né? Eles serão enviados para vocês. Eu estou compartilhando a tela, né? Gostaria de falar alguma coisa, Pedro? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Pedro? Oi? Ah, ele está escrevendo. Muito bem. Então, o Pedro está entrando para falar com a gente, os que estão nos assistindo. Não deixe de ver todas as videoaulas. Ela é gravada. Esse link é mandado para vocês no máximo em um dia, né? E se tiver dúvidas, é só escrever pelo correio técnico, professora, me veja isso. Todo o material, todas as agendas, ele é tá. Ele está confundindo. Oi, boa tarde, Pedro. Olá, boa tarde a todos. Então, gente, é só reforçando que todo esse material, todas as programações, elas estão em fórum de colaboração e apoio. Facilita. Se o aluno perdeu alguma coisa, cadê a programação dessa aula? Eu gostaria de ver. Então, está em fórum de colaboração e apoio, e também lá é um meio oficial de discussão de atividades, né? Aquela atividade, eu estou com dúvida. Quando acontece isso, pessoal, geralmente o aluno pode me avisar lá no Correio Tec e eu vou lá também junto para gente, a gente falar.
Tudo bem? Então, isso é muito oportuno e foi criado justamente para a gente ter uma conversa, ok, formal, onde todos possam ver. O nosso WhatsApp, ele funciona maravilhosamente bem, mas não é um meio formal. Então, isso é uma coisa mais detalhada, então coloca-se lá e aproveitar aí os debates, que estão muito bons. Tudo bem, Pedro? Eu estou gostando muito dos debates. E a gente já, então, mediou, a agenda 1 está mediada, dá uma olhadinha lá, depois eu vou dar uma revisadinha, está, para mim ele está já certinho, mas tem que dar uma olhadinha, e aí a gente vai pegando aqui, a gente está falando agora, Pedro, da agenda 2, eu vou voltar a compartilhar aqui o slide. Gostaria de fazer alguma pergunta, Pedro? Por enquanto, não? É isso? Tudo bem, Pedro? Posso continuar? Posso? Deixa eu só ver. Olha lá, deixa eu ver, ele está falando. Então, olha lá. Vamos ver. O Pedro está digitando ali. Se ele tem alguma dúvida, alguma coisa que ele queira saber, né? E o que tenho a dizer para vocês, colega? Por enquanto, tranquilo. Então, tá. Nós teremos a entrada de mais colegas aí na, na próxima semana. Então, por isso que a gente tem lá, né, a gente coloca no Fórum de Colaboração e Apoio todas as agendas, né, tudo certinho para ajudar. Então, Pedro, a gente está falando do slide 6, onde a gente reforçou as orientações sobre aí a questão do debate, aquele debate que está muito bom, e eu já estou aí conversando com vocês, lembrando que a Agenda 2 ela vai até o dia 2/3, a próxima segunda-feira, certinho? Agenda 3, pessoal, que é o objeto principal da nossa aula, vocês viram, né, pessoal? A gente sempre revisa uma e lança a nova. Revisa aquela e lança a outra, certinho? Vocês vão ver, pessoal, vocês vão gostar muito, né? É o desenvolvimento de pessoas. Então, o foco do nosso fichário é inovação em treinamento empresarial. Por que isso, pessoal? Porque nós temos formas de treinamento, né? Então, ele vai falar o que é treinamento e desenvolvimento. Então, a gente tem que aprender o que é isso, né? Qual é o diferencial, não é mesmo? Treinamento, né? Ele é sempre contínuo. Desenvolvimento é o que fica de tudo isso, é para a pessoa, né? Então, isso vai ser muito bem tratado. A gente tem um estudo de caso da Movifest, Mobilidade Urbana, é uma empresa de médio porte que desenvolve um aplicativo de transporte urbano e soluções de gestão de frotas para motoristas parceiros. Nos últimos 2 anos, a empresa cresceu rapidamente e ampliou sua atuação para novas cidades. Olha, novas necessidades, né? Com esse crescimento, houve aumento nas contratações, especialmente para os seguintes setores: atendimento ao cliente, setor administrativo, o suporte técnico e marketing digital. Atenção, pessoal, lá no finzinho da agenda 2, nós teremos aí a questão do marketing. Aqui ele falou marketing, que é a contratação aqui, né, para a Movifest, mas nós vamos ver isso mais a fundo. Mas aqui está falando da contratação, né? Como é que seria o perfil, certinho? Seguindo, eu vou entrar no slide de número 8. A gente não vai alongar muito, mas a gente vai fazer uma boa aula. Olha, na atividade de fichário. Olha que eu coloco aqui, pessoal. Atenção. Citar as fontes de pesquisas realizadas, mesmo que seja o material de curso ou a IA. Por quê, pessoal? Aí, no caso, está credibilizando que você está pesquisando. O que
que a gente tem foco para o professor e para o aluno? Nós seremos, pessoal, eternos pesquisadores. A escola está formando alunos pesquisadores, porque tudo muda, nada fica eterno. Então, pesquisador, né? Então, por isso que a gente tem que pôr a fonte de referência. Você pesquisou um site, põe o endereço do site, data de pesquisa. Ah, eu tenho uma experiência de um amigo. Ótimo. Maravilha. Eu tenho a minha experiência própria. Maravilha. Experiência do meu irmão, do meu parente, de um dos meus familiares, do meu vizinho. Isso é muito enriquecedor, certo? Então, olha lá, gente. Então, vamos ver o que é aqui o fichário que vocês têm que fazer. Primeiro, tem um texto que vocês vão ler e, em seguida, sua missão. Elaborar um relatório estruturado com linguagem clara e objetiva. Parte 1. Com base nas metodologias apresentadas no tópico Mergulhando no Tema, escolha duas estratégias modernas de treinamento e explique como poderiam ser aplicadas na Movifest. Então, você tem um texto lá que você vai ler, né? Como seria interessante para a aplicação dessas metodologias, né? Para aplicar na Movifest. Então, tem várias metodologias, né? Tem aquele que tem o coach, depois tem a mentoria. Então, é um funcionário mais antigo que vai acompanhar o seu desenvolvimento e te orientar. E também tem aquela parte, muitas empresas, ela tem, então, lá a sua TV corporativa. Então, ela usa também. Então, vamos ver quais você vai verificar, depois de leitura da sessão Mergulhando no Tema, vamos ver o que você vai colocar. Então, explique como poderiam ser aplicadas na Movifest, né, em função das necessidades. Apresente um exemplo prático de aplicação. Apresente um exemplo prático de aplicação. Quando você apresentou o exemplo prático, não esqueça de embasar isso aqui. Qual é o que você pegou lá? Você escolheu lá por exemplo, olha, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó, os setores aqui, atendimento ao cliente, setor administrativo, então você escolheu lá. E em função disso, você recomendou uma prática, né, para treinamento, né, que é uma estratégia moderna de treinamento para a Movifest, certinho? O que mais, né? Bom, aí vem a parte 2. Resultados esperados. Como suas propostas podem aumentar o engajamento dos colaboradores? Como? Né? De que forma ajudam a empresa a lidar com a rotatividade? Vocês sabem, pessoal, que o turnover, também tratado turnover, é um problema muito sério, porque a rotatividade não para ali. O que, que tem? Então, se está muita rotatividade, empresa, está acontecendo, tem algum problema. Então, né, ajudar a lidar com a rotatividade, ou seja, seria reter os talentos. A gente vai ver mais aí na tese, retenção de pessoas, não é mesmo? Então, o que você recomenda? Como o investimento em aprendizagem pode impactar os resultados ao longo prazo, certo? Bom, olha só, pessoal. Um funcionário bem treinado, a gente vai ver bastante isso agora também na agenda, né, que a gente vai tá estudando. Então, veja, um funcionário bem treinado, satisfeito, clima organizacional equilibrado, ele produz mais. Então, a produtividade aumenta. A produtividade aumenta, a empresa está ganhando. A imagem da empresa está sendo o quê? Lançada a credibilidade, não é mesmo? E nisso tudo, pessoal, quem a empresa tem que olhar? O cliente.
Então, vocês vão ver bastante essa frase, entrega de valor ao cliente, certo? Então, eu prometo e cumpro, né? Entrega de valor ao cliente. Mas isso vem o que? Do funcionário bem orientado e a produtividade, certinho? Aqui vem dizendo algumas orientações. Use a inteligência artificial como ferramenta de apoio para ampliar suas pesquisas. Organize ideias e esclarecer dúvidas. Lembre-se, ela auxilia no aprendizado, mas não substitui o seu pensamento crítico nem o seu protagonismo. O conhecimento só se consolida quando você participa ativamente da construção das suas próprias respostas. Certinho? Então, é isso que é muito aí recomendado, né? Para que as coisas fiquem ajustadas, certinho, gente? Então, isso precisa estar sempre bem atinado, não é mesmo? E vocês vão gostar muito, tá? Eu estou indo para o slide de número 9, aonde o foco é no debate. Estava falando sobre aí a questão da escolha da segunda atividade obrigatória. Nós deixamos ainda na agenda 3 a questão, aí ficou o debate. Então, fichário obrigatória permanente, segunda atividade, não é sempre o debate. É provável que na 4 a gente já vai colocar bloco, porque vem vindo recursos humanos, né? Então, departamento pessoal 1, departamento pessoal 2, que é a 5, e vai entrar cálculos. Então, é bem provável. Calma, que tudo isso é muito bem organizado, sem correria, né? Então, aqui, gente, atividade de debate, compartilhamento de saberes, empresas que aprendem. Olha que bacana, gente. Então, o conceito de empresas que aprendem nos mostra que na administração nem sempre é possível agir apenas by the book, né? Seguir regras prontas. Não, isso aqui está pronto e acabado. Não, então não pode. Então, os desafios organizacionais são dinâmicos e exigem adaptação constante, inovação e, principalmente, aprendizagem contínua. Olha isso, pessoal. Aprendizagem, nós estamos aprendendo o tempo todo. Alunos, professores. Então, exige essa tomada de consciência, né? Ah, hoje vai fazer aqui, isso vai fazer assim, hoje, agora e sempre. Não. Vai fazer até o momento que se diga que pode ter uma mudança, não é mesmo? Uma forma eficaz de desenvolver essa capacidade é aprender com experiências bem-sucedidas de outras organizações. Então, as organizações, elas se comunicam. Bom, aqui eu apliquei esse determinado treinamento e deu certo. Então, tem um vídeo bem bacana que vocês têm que assistir, né? E aí vem aqui o Agora com você. Com base nos casos apresentados no tópico para começar o assunto, realize a atividade a seguir. Então, o que vocês vão ter que fazer? Você vai lá, você vai escolher uma das empresas apresentadas, a Magalu, o Grupo Boticário, a Tramontina, e comente qual prática de treinamento e desenvolvimento de pessoas mais chamou sua atenção e por quê. Depois, cite uma empresa que você conheça ou onde já trabalhou e explique de forma simples, né? Como acontecem as ações de treinamento e desenvolvimento nessa empresa? Dica: caso você ainda não esteja inserido no mercado de trabalho, realize uma breve pesquisa com familiares, amigos próximos ou na internet para identificar exemplos reais. Certinho? Bom, eu estou ingressando no slide de número 10, pessoal, onde ele já vem um resuminho para vocês aí estarem atentos. Então, o cronograma, a gente teve agenda zero, ela vai estar aberta ainda
Quem nos está assistindo, que não foi lá no debate, gente, da Agenda 10, da ambientação, gente, está imperdível. Não deixa de ir, vai lá ver os colegas. Quem já fez postagem, ela não vai entrar para a pontuação, mas é muito importante. Nós estamos olhando os alunos que estão participando, se apresentando, isso é muito importante. Se você ainda não foi lá, por gentileza, vá. Você vai gostar muito de conhecer seus colegas, os filmes que foram aí recomendados, muito interessante. Agenda 1, ela tem fichário e debate, né? E ela vai findar, então, no dia 23, nessa próxima segunda-feira, às 12 horas. Então, vocês viram, a agenda sempre abre às 12 e fecha às 12 na segunda-feira. Então, abre às 12 na sexta, fecha às 12 na segunda-feira. Agenda 2. Então, nós temos aí 20 do 2 para 5 do 3, né? A gente tem agenda 3, que será em 27 do 2 e para 9 do 3, certinho? Então, atenção que as programações de atividades são enviadas todas as sextas-feiras, né? E também ficam postadas aí, gente, ó, de novo, no Fórum de Colaboração e Apoio. Ah, espera um pouco, eu gostaria de ver a postagem. Vou lá na Colaboração e Apoio e vejo. Ah, gerou uma dúvida. As dúvidas, pessoal, tem correio técnico. Quando gerar uma dúvida maior, o que eu faço? Eu leio e respondo pelo fórum, porque a dúvida de um aluno, ela ajuda o outro aluninho, não é mesmo? Oriento que não deixem para postar atividades em cima da hora, pois pode acarretar no tempo de correção. Então é assim, pessoal, as atividades que elas são postadas, por exemplo, numa sexta-feira, né? Pode postar? Pode. Só que a correção, ela tem 5 dias úteis. Ela não está lá no sábado e domingo que o professor não acessa. Até que não acessa. Não é permitido acessar. Então, ela vai ser corrigida, jamais, né? Não, pode ser que venha antes, mas de repente, se tem muito, né? Agora acumulou um pouquinho. Pegou lá o debate da 0 a 1, a 2, né? Então, mas a gente está sempre atento e ouvindo os alunos, né? Tenha sempre em mãos para a consulta a guia do AVA, pessoal. Pode ser que tenha alunos que foram transferidos, então o guia do AVA é a DTEC, o manual do aluno. Então, salva em seu dispositivo eletrônico, está disponível na sala de aula, na agenda 00 Ambientação e Mediateca. Essa agenda de ambientação, pessoal, ela contemplou todas as orientações que o aluno tem que ter para fazer aí o módulo 2. Por isso que a gente está enfatizando bastante. Caso tenha qualquer dúvida, pode chamar no Correio Tec para as atividades, o fórum ou de dúvidas e apoio que já estão abertos para a agenda 01 e vai também, a da 2 também, certo? Para a agenda 2 foi aberto nesta sexta-feira, às 12 horas. A comunicação é fator-chave de sucesso. Desejo bons estudos. E agora, pessoal, olha só. O que eu coloquei? Continuidade, slides com revisão de orientações já comentadas. Então, assim, pessoal, aqui, olha, como eu havia dito, Pedro, nós teremos a presença de mais colegas novos. Então, ele vai ficar, por enquanto, mais um tempinho por aqui, o que a gente já falou. A ambientação, mostrando tudo, mostrando aí, né, o tutorial que está aqui para cada agenda. Aqui, pessoal, muito importante, aqui, ó, eu recebi uma comunicação do aluno que ele não conseguiu aí postar a agenda 1. Então, a gente tem o período de recuperação. Então, esses slides, eles vão ficando, né? Olha lá, o processo, a questão do bônus, da pontuação, né? Então, esses slides, eles vão ficando. Daqui um pouco mais, uns 15 dias,
Eles, alguns sairão, outros permanecem. Então, eles ficarão sempre ali de apoio. Mas o que a gente atualiza é sempre as agendas que estão entrando, certinho? Isso é muito importante. Então, pessoal, agora eu vou vir para aqui a nossa. Deixa eu ver. Está aqui a Márcia e o Pedro. Nós tivemos a presença de uma colega da Kátia, mas ela precisou sair. Tudo bem, gente? Eu vou dar uma olhadinha aqui no. Deixa eu só ver, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa, tá? O Eric. Tadinho, o Eric está dizendo que ele não está presente, opa, ele está no hospital, né, com as minhas filhas, sem problemas. Oi, Eric, boa tarde, estimas melhoras do seu filho, fique tranquilo, a aula está sendo gravada, se tiver dúvida, eu estou à disposição. Tá bom, então? Um grande forte abraço, a paz de Jesus, a morte Maria. Então, pessoal, o Eric pediu aí para a gente, então, considerar, né? Mas está gravada, a gente espera que dê tudo certo. Se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Então, assim, pessoal, a gente está bem aí concentrado no horário. Gostaria de saber, a Márcia, o Pedro, né, se tem alguma dúvida para a gente tirar, né? Que queiram saber, né? E o importante, então, as questões dos slides que a gente colocou, atualização. Então, é sempre assim, a gente revisa a agenda que está em curso e anuncia a nova. Na próxima, a gente vai naquela que anunciou e revisa e vai para a próxima. Então, a próxima agenda, né? Tá tudo bem, então, tudo bem. E você, Pedro, o Pedro está colocando. Então, isso é muito importante, pessoal, ficar muito. Eu sei que todos vocês estão no WhatsApp, né? A gravação da aula, acho que no máximo até amanhã ela estará com vocês. Tá tudo bem, né? Então tá bom, olha lá o Pedro. Gente, olha, querendo tirar dúvidas, permanecer, pode. Eu estou à disposição com mais tempo aqui para vocês, tirar alguma dúvida. Se não, podem despedir, mas eu continuo mais um pouquinho aqui. Pode ser que tenha algum aluno que queira entrar, eu vou ficar mais um pouco por aqui. Tudo bem então, gente? Então tá. Tudo bem? Olá, gente. Certinho? A Márcia está digitando. Nós estamos com a Márcia, com o Pedro Henrique. A Kátia precisou sair. A aula está sendo gravada, né? Muito obrigada. Obrigada, Pedro. Márcia também, muito obrigada. Boa noite. Permaneço mais um pouquinho, mas fiquem à vontade para desligar. E a gente volta na próxima, certinho? A gente tem mais aí conteúdos e sempre à disposição para qualquer dúvida que tiver. Aqueles que vão nos assistir, por favor, pessoal, verifique os slides. Eles vão estar se concentrando agora na revisão da aula anterior e anunciando até a próxima. Obrigada, Márcia. Muito obrigada. Tá bom? Boa tarde. E assim vai, né? Então, a gente vai trabalhando assim. E qualquer dúvida, até a próxima, eu estou à disposição. Queridos e queridas, então, mais uma vez, até a próxima. Até. Olá, pessoal. A gente tem a aula praticamente concluída. Eu fico mais um pouco aqui. Se alguém tiver alguma dúvida,
Tá. Olá, queridos e queridas. A gente tem a aula concluída, né? Se alguém quiser entrar, pessoal, eu tenho mais uns 5 a 10 minutinhos que eu estarei aqui no vídeo. Tudo bem? Se alguém quiser entrar, pode entrar, né? Eu tenho mais 10 minutinhos que eu permaneço, se alguém desejar entrar. A gente já fez a aula com a Márcia, com o Pedro, com a Kátia. Tivemos aqui um imprevisto com o Eric, mas está gravado, viu, Eric? Fica tranquilo, tá? Então, eu estou mais um pouquinho aqui, agradeço a participação dos colegas, né? E a gente segue, então, aí, para essa semana, agenda 2, né? Que ela vai finalizar na segunda-feira, e a gente anuncia a agenda 3, que é desenvolvimento de pessoas, né? E assim vai. Tá bom? Então, gente, estou gostando muito do debate de vocês, ele está muito bom. Não esqueçam da ambientação, que é muito importante, ela ainda está aberta. Quem não foi lá, vai até lá, pessoal, é muito importante. Tá bom? Então, gente, estou por aqui mais um pouquinho, tá bom? Um abraço, gente, até mais. Então, pessoal, só estou reforçando um pouquinho, né, sobre o debate, certinho? Então, da agenda 1, é, já se encerrou, e uma observação. Eu estou escrevendo, pessoal, que alguma vez o aluno está sem áudio, né? Uma observação com a agenda 00, né? Uhum. O debate da generalização está muito bom. Agenda 00 encerra o dia, era 2 do 3, 02.03, e tem várias, várias, tem muitas instruções na sala de aula de grande importância nos materiais. Por exemplo, o guia do AVA, certo? Então, são informações importantíssimas, né? O guia do AVA, né? E o manual do aluno, certo? De repente você quer um documento, você quer alguma coisa, você já vai lá e ele te orienta o que você vai fazer, certinho? Bem, as mediações, deixa eu fazer um resuminho. Deixa eu mandar isso. As mediações
do debate da agenda 1 estão prontas e conseguem verificar acessar, né, melhor, acessar em, vou colocar aí no meio, informações acadêmicas, certinho? Caso você seja um aluno novo que está entrando no curso, por favor, fique atento. Tudo bem, gente? Então, é isso. Informações acadêmicas. Então, pessoal, vocês têm também, né? Deixa eu só soltar aqui. Os debates já estão prontas e conseguem acessar informações acadêmicas. Agora vai outra orientação aqui. Com relação às programações, com relação às programações das aulas são postadas no fórum de colaboração que abriu, facilitando pesquisa, facilitando, calma lá, facilitando pesquisa, certo? Lá. As pesquisas a qualquer tempo. Ela pode também, estou colocando a qualquer tempo, mas ela tem um prazo vigente, tá? Mas a gente fica sempre falando. Nós temos aí uma comunicação que poderá entrar colegas novos na nossa turma, tá bom? Então, gente, então, pessoal, me despeço de vocês, eu estou atenta aqui, se tem mais alguém para entrar, eu creio que não, deixa eu só dar uma olhadinha, se alguém quer falar comigo. Então, ficamos por aqui, pessoal. Desejo a todos bons estudos, estejam bem animados, né? O módulo 2 é muito interessante, vocês vão gostar bastante. Ele está muito focado na parte de recursos humanos. Vocês vão ver, nós temos a agenda 3 que eu acabei de falar, né? Que é o desenvolvimento de pessoas. A 4 é departamento pessoal 1, a 5, departamento pessoal 2. Aí ele vai para contabilidade 1, 2. Aí, depois que é a 6 e 7. Aí, com calma, né? Mas vocês vão gostar muito, viu, gente? Tem cálculo, professora? Tem. Mas a gente vai colocar direitinho, como que realiza, tudo certinho. Tá bom, então, pessoal? Então, eu agradeço a participação dos colegas que esteve com a gente. E você que nos assiste, tem dúvida? Assistiu a aula? Professora, a senhora disse isso? Veja, os slides que eu coloquei, gente, tem slides, né, que são repetitivos. Então, o que a gente fez? A gente ouve por bem, bom, se ele está repetido, então a gente não coloca. Olha, estou aqui na tela, e vocês que estavam assistindo, olha só, gente. A gente foi até o slide de número 10, com aí um reforço para o cronograma, para vocês situar onde a gente está. Depois, os outros slides, pessoal, eles são repetidos, mas vocês podem consultar. Você que é um aluno que chegou agora, ou que ainda não acessou o ambiente virtual, atenção, fique atento. Olha, esse slide, ele veio na primeira, nós fizemos uma videoaula inaugural, depois a gente fez para a Agenda 1, né?
A gente fez videoaula, então a gente já está indo aí para a nossa terceira, quarta videoaula. Certinho, gente? Então, isso é muito importante. Tá bom, então, pessoal, deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Pronto. Pessoal, um grande e forte abraço para vocês. Bons estudos. Continuo à disposição. A paz de Jesus e o amor de Maria. Só finalizando aqui. Boa noite a todos. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau.